Maravilha, maravilha! Dia 26 de abril, olha eu chutando aqui a câmera. Dia 26 de abril, uma sexta-feira! Quem diria, sexta-feira, 19 horas, e eu estou aqui bebendo café. Eu acho que eu estou errado demais da conta. Não é possível, sexta-feira, às 19 horas, eu aqui no escritório de casa, bebendo café. Já vi aqui que entrou o querido Sérgio, que está sempre presente, o cara que, como ele mesmo se intitula, autodidata, ele busca as informações ali em todos os cantos, sempre atento ao que está acontecendo. Ricardo Takashiro, boa noite, meu irmão. Vitor Luiz, boa noite. Boa noite, Romara Magalhães, Isabela, a galera tá entrando aí. Esse povo não descansa não, gente. Vocês não tem final de semana não, rapaz. Ó, o Celso Antônio aí, ó, que tá na turma do EPS, se eu não estiver enganado aqui de memória rápida. Vocês não tem sexta-feira não, hein? Olha lá, ó. Romara, tantão de café. Meu irmão, eu sou nesse nível aí. Aqui em casa tem a cafeteira em cada cômodo. É exagero, obviamente, né? Maravilha, maravilha. Ó, o Túlio, essa live eu vou ter que assistir amanhã. Já tá no erro, né? O Celso também tá errado. E aí, galera? Eu trouxe para vocês aqui hoje, nessa sexta-feira, com um tema importante demais. Eu fui, inclusive, bastante audacioso na proposta do tema, do nome. O usufruto perfeito na holding. Né? Eu me inspirei nesse nome, Dani, por conta de um vídeo que até circula no Instagram e tal, que é uma dessas competições, esses de reality shows de comida, em que o cara fala lá, como é que é? Qual é o prato? Tá, o frango perfeito. Aí os jurados, né? Pô, que audácia, que arrogância do cara falar do frango perfeito. E no final do dia, quando ele apresenta lá o prato pronto e a galera come e tal, eles que no primeiro momento ficaram receosos com o nome dado, né? Essa coisa da arrogância de falar do usufruto perfeito, ele vem e diz, cara, demais o seu prato, muito bom, parabéns e tal, não é à toa o nome que você sugere, não tá em vão e tal. Eu acho que é arrogante da minha parte querer falar com vocês sobre perfeição em matéria de usufruto, em matéria de direito de um modo geral, porque eu acho que a perfeição é algo que não é simples assim de se obter. Mas, em primeiro lugar, é preciso buscar a perfeição. Acho que a gente precisa ir em busca da perfeição. E o usufruto no planejamento sucessório é um dos institutos que está mais distante da perfeição, de acordo com a maneira como as pessoas estão tratando o instituto. Dos projetos de planejamento que eu tenho acompanhado, que chegam até mim, e pessoal, chega muita coisa até mim dos alunos, eu observo de fato que as pessoas estão comendo mosca, estão comendo bola, estão dando mole com coisas muito sérias em matéria de usufruto, e o pior nessa história, elas estão oferecendo segurança em cima de usufruto que, do jeito que está estabelecido, não tem. Então, eu vou usar essa nossa live de sexta-feira à noite para falar sobre o que eu entendo que você precisa observar na hora de pensar em usufruto de cotas na holding, para que esse usufruto chegue o mais próximo possível da perfeição. Daí o nome da nossa live, o usufruto perfeito na holding. Antes de eu começar o tema, porém, enquanto o pessoal está chegando aí, né, que eu acabei de abrir a live, alguém falou que eu tô com a voz estranha, mudaram minha voz. Eu tô cansado, né, cara? É sexta-feira e tal. De repente é isso. Mas antes de eu começar o tema, me digam aí, quem esteve comigo nos 3 dias do evento Projeto Holding essa semana, segunda, terça e quarta, e me digam aí o que acharam
do evento, se pegaram aí um conteúdo útil para vocês. E, em segundo lugar, quem já está inscrito na turma nova do EPS. Me conta aí quem já está inscrito na turma nova do EPS, a Engenharia do Planejamento Sucessório, turma 2024-1, a primeira turma. Quem já está, o Celso eu sei que já está, estou olhando aqui rapidinho, ó. A Anne, ó, foi ótima e tal. Andressa, ó, renovou o EPS. Acho tão bonitinho, gente, como vocês se mantêm fiéis aqui nesse estudo, né, cara? Isso é muito legal. Maravilha. E quem ainda não se pegou o drive, né? Pegou o código, pegou o drive. Muito bom. E aqueles que, ó, Milene já está inscrito e tal. Aqueles que ainda não se inscreveram e querem se inscrever, já joga aí o eu quero no nosso comentário, aqui nos comentários, para que você receba aí o link para fazer a inscrição para a turma 1, que na próxima quarta-feira a gente já começa com as aulas ao vivo com o módulo de holding. Na quarta-feira da próxima semana, dia 1º de maio, sim, é dia do trabalho e, portanto, vamos trabalhar. Bora trabalhar, né? Então, bora aqui tratar sobre o usufruto perfeito na holding. Primeira parte, introdução. O que é usufruto? Né? O usufruto é um direito real. O usufruto é um direito real que recai sobre a coisa quando há o fracionamento da substância e do proveito. Imagina que eu tenho aqui esse controle remoto, e isso aqui é a coisa, e eu, como sou pleno proprietário dessa coisa, desse controle remoto, eu tenho a substância e eu também tenho o proveito. Então eu, por exemplo, posso vender esse controle remoto, eu posso doar esse controle remoto, eu posso dar em garantia esse controle remoto, assim como eu também posso usar o controle remoto, mexendo aqui na temperatura e tal, eu posso alugar o controle remoto, porque eu sou pleno proprietário desse controle remoto, eu tenho substância e proveito ao mesmo tempo na mesma pessoa. O Instituto do Usufruto faz com que essa relação de plenitude que eu tenho com a propriedade seja fracionada, onde eu vou separar a substância do proveito. A substância nós chamamos, Mariana, de nua propriedade. Por que nua propriedade? Não é sacanagem de sexta-feira, não. É putaria de sexta-feira, tá nu, não sei o quê. É porque é uma propriedade despida do proveito. Daí porque chamamos de nua propriedade. É a propriedade despida do proveito. E isso fica com uma pessoa. Do outro lado, vai estar na mão de uma outra pessoa o proveito. O direito de usar a coisa, o proveito de tirar os frutos da coisa, mas para essa pessoa que tem o proveito, não haverá substância. Então essa pessoa não pode vender, não pode doar, não pode dar em garantia, porque a ela cabe apenas o proveito. E aquele que tem o proveito usa e colhe os frutos. E a melhor maneira de entender isso, antes da gente falar de cotas de holding e tudo mais, é pensar na lógica da árvore mesmo, sabe? Uma coisa eu sou o proprietário da árvore plenamente. Então a árvore é minha, eu uso a árvore, eu subo na árvore, eu empresto a árvore, eu faço festa na árvore, eu faço casa na árvore. E a hora que cai o fruto da árvore, eu pego o fruto, eu como o fruto e é tudo meu. Agora, se eu fracionar isso e doar a árvore para o meu filho e reservar o usufruto para mim, então eu segreguei a substância do proveito. Então, lá na substância que eu doei para o meu filho, eu tenho nua propriedade. Uma propriedade despida do proveito. E para mim, usufrutuário papai, resta o proveito. Eu posso usar, eu posso alugar, eu posso emprestar. Se eu alugar, eu posso colher os frutos da alocação. No caso da árvore, eu posso colher os frutos que caem literalmente da árvore, mas eu não posso vender. Eu não posso consumir a árvore. Se eu tiver com frio, eu não posso
tirar galhos da árvore e queimar esses galhos da árvore, porque eu não tenho a substância, eu tenho só o proveito. Então, em linhas gerais, para dar boa noite para vocês, a gente tem a lógica do Instituto do Usufruto como um direito real, em que você observa na segregação da plena propriedade em substância para um lado e proveito para o outro. Feito esse conceito inicial rápido para vocês, o próximo passo aqui é como nasce o usufruto. E aí, talvez seja esse um dos primeiros pontos de abertura de olhar, de janela. Sabe quando a gente abre a janela e enxerga coisas que a gente não enxergava? Minha querida amiga, aluna, professora, mentora e mentorada, Ana Carolina Tedoldi. Seja bem-vinda, você é sempre tão bem-vinda. Então, um dos erros que a gente comete é de limitar o nascimento do usufruto. A gente está muito acostumado com o usufruto na doação de alguma coisa e a reserva do usufruto. Aline Guedes, boa noite. Então a gente doa o imóvel para o filho e reserva o usufruto. Foi esse, por exemplo, o planejamento que o meu avô fez na década de 90. Acho que foi em 90, não foi em 80 não. Às vezes eu tenho dúvida, mas o meu avô pegou a casa dele lá, ele e minha avó, meus avós paternos, pegaram a casa deles lá em São Lourenço, Minas Gerais, sul de Minas, cidade onde eu nasci, e fizeram então a doação da casa para os filhos, meu pai e os seus irmãos. E reservaram para si, para eles, meu avô e minha avó, o usufruto. Pronto. Eu tenho um clássico do usufruto. Só que as pessoas, de um modo geral, sejam os não formados em direito, sejam os advogados, acabam restringindo o Instituto do Usufruto a isso. E aí agora eu vou ampliar o leque de vocês, eu vou abrir a janela para você enxergar outras coisas. O usufruto pode sim nascer da reserva, que foi isso que eu expliquei. Eu doei a nua e reservei o usufruto. Então vamos imaginar. Deixa eu pegar aqui 2 folhinhas para brincar com isso com vocês. Vamos imaginar que isso seja o fruto e isso seja a árvore. Eu vou doar a árvore e eu fico com o usufruto. Então toda vez que sair fruto da árvore, eu pego e colho o fruto e assim eu vou. Tá lindo. Agora, e o oposto não pode, não? Será que eu não posso, por exemplo, Richard, instituir o usufruto para alguém e ficar com a nua propriedade para mim? Será que isso não pode acontecer? Eu vou repetir. Eu vou instituir, eu não vou transferir, eu não vou doar o bem para o meu filho e reservar o usufruto. Eu vou fazer o oposto. Eu vou instituir o usufruto para alguém e vou reservar para mim a nua propriedade. Isso pode, Pablo? Isso pode. Não faz sentido para mim, Pablo. Tem certeza que não faz sentido? Tem certeza que não faz sentido? Olha só esse projeto de planejamento sucessório que nós analisamos. Aliás, eu acho que foi com você, Tedoldi, esse, só para refrescar a memória, eu acho que foi. Olha só esse projeto de planejamento sucessório em que o sujeito, o cara, o patriarca, tinha uma penca de filhos com mulheres diferentes e uma relação atual com uma mulher atual. Nessa história dele com várias mulheres, quem está aqui para julgar não sou eu, nessa história dele, a última mulher dele, antes da atual, ele não teve com ela filhos, mas ela tinha uma filha. Então é um cara que teve, sei lá, meu irmão, 5 relacionamentos sérios em nível de casamento / união estável, 1 ou 2 filhos com cada relação dessa, tá na relação atual sem filhos, e na última relação não teve filhos. Mas essa última relação anterior, que já acabou, a mulher dele, que já é ex-mulher, tinha uma filha.
E ele gostava e gosta muito dessa menina. Gosta num nível quase paternal. Poderia haver um reconhecimento de paternidade socioafetiva? Sim, mesmo que ela tivesse uma paternidade biológica. Mas ele não quer. Ele pode deixar coisas para ela, fazer, por exemplo, uma holding, deixar um pedaço das cotas da holding para ela? Pode. Mas a pergunta para ele é, o que você quer? Ele tem uma holding imobiliária e ele tem uma empresa operacional boa, importante. E ele diz, cara, eu quero deixar algumas coisas para essa menina. Eu quero que ela tenha 6% da minha empresa, da holding e da empresa. Eu quero que ela tenha isso para ela para ela. Legal. E quando ela morrer, você quer que fique para os filhos que ela vier a ter, para os netos? Ele, não. Quero não. Ela é filha da minha ex-mulher, não é minha filha, mas eu gosto bastante dela. Mas não o suficiente para achar que ela é minha filha. Eu não tenho essa relação paternal com ela. Então é o seguinte, na minha ideia, eu quero que ela tenha esses 6% da holding enquanto ela for viva. Mas depois que ela morrer, eu não quero. Eu quero que fique com os meus filhos biológicos. Tá bom. Qual a solução? Usufruto. A solução é usufruto. Ele institui o usufruto para ela. Então ele constitui a holding. Papai, tem plena propriedade das cotas. E ele institui usufruto sobre 6% das cotas da empresa. O que vai acontecer? Enquanto ela for viva, ela vai colher os frutos. O dia que ela morrer, extingue o usufruto. E aí eu fiz um movimento contrário daquele que vocês normalmente estão acostumados com o usufruto. Que a gente está muito acostumado com doação de NU e reserva de usufruto. E nesse caso, eu sugeri o oposto. Ele vai instituir o usufruto para ela e vai ficar com a NUA para ele e vai depois doar a NUA para os filhos. Entenderam aqui a primeira lógica? Vamos quebrar os paradigmas. Para de pensar o usufruto de forma limitada. Agora, ele está vivo. Ela está viva. Ele não quer que ela tenha esse usufruto agora. Ele quer que, quando ele morrer, ela tenha esse usufruto. E aí? E aí? Testamento. O usufruto pode ser testado. Eu posso instituir o usufruto em favor de alguém por testamento. Então, o que ele faz é, no dia que eu morrer, nasce para ela um usufruto dessas cotas. Aí meus filhos herdam as cotas, normalmente, meus filhos sem ser ela, herdam as cotas. E essa ex-enteada dele terá um usufruto instituído a partir do testamento. A Kelly Gondim, que maravilha, obrigado, dizendo, olha, aprendi sobre usufruto com você, obrigado. E é importante, né, Kelly, o quanto é mais amplo do que a gente enxerga quando a gente traz a informação de faculdade e tal. Aqui a gente está quebrando uma porrada de paradigma, né? Primeiro que eu estou fazendo um usufruto que é as avessas. Não é eu doando a NU e reservando o usufruto. É o oposto. Eu instituindo o usufruto para alguém e ficando com a NUA para mim. E a segunda coisa é que eu estou instituindo esse usufruto por testamento. E aí o outro paradigma quebrado é para derrubar aquela falácia idiota de que testamento nunca. Tá? Isso é idiota. Assim, não faça testamento, não faça doação, não faça não sei o quê. Isso é pessoa que veste antolhos. Sabe o que é antolhos? É aquilo que o cavalo usa para não olhar para os lados, para que ele se comporte como manda o condutor dele. Isso é antolhos. O Celso perguntou se isso poderia ser contestado pós-mortem. Não, de jeito nenhum. Desde que, Celso, ele fizesse isso com a disponível dele. Então, eu não posso, por exemplo, instituir um usufruto
dar a maior parte do meu patrimônio para alguém e deixar para os meus filhos uma nua propriedade que eles não vão poder usufruir. A ideia é de que o direito sobre a legítima seja pleno. Então, qualquer limitante sobre a legítima é passível de questionamento. Nesse caso é 6%, então, de buenas, assim, super de buenas, né? O Túlio colocou, ele pode doar 94% da nua das cotas em vida para os filhos, reservar 6% para ele mesmo para ser inventariado e instituir usufruto para ela. Claro, é uma ótima oportunidade porque ele pode antecipar o resto. E aí ele pode antecipar a disponível sem dever de colação, ele pode antecipar a legítima com dever de colação, ele pode guardar um pedacinho apenas para que na morte dele nasça um usufruto para aquela menina e depois ele resolve com ele. Aí ele falou assim, o Leandro falou assim, não poderia doar com cláusula de reversão? Não resolve, porque se ele doar é da pessoa, e ele não quer que a pessoa tenha agora o direito sobre a coisa, nem o direito de colher frutos sobre ela. Ele quer que isso aconteça quando ele morrer, e não há reversão para quem já morreu. No oposto, entende? Não há reversão para quem já morreu. Então, se eu faço uma doação de cotas para alguém com cláusula de reversão, se aquele alguém morrer antes de mim, reverte em meu favor. Mas se eu já tiver morrido, a cláusula de reversão vai embora. Então aqui é bem para abrir a cabeça de vocês. E pode ter um usufruto sobre um bem específico? Super pode. É legado na instituição de usufruto. Porque quando você testa em determinado bem, olha, eu quero que aquele bem fique com aquela pessoa, a gente chama isso de legado. As pessoas usam a expressão legado na internet de maneira muito equivocada. Legado no direito é quando eu testo para alguém um determinado bem, especificamente. Aí eu tenho um testamento de legado, que é diferente de um testamento de herança. Hoje, por exemplo, eu revisei um testamento aqui, que é um testamento de herança de quem não tem patrimônio hoje, propositalmente. É uma estratégia maluca que eu não vou trazer aqui agora para não embolar. Então, ele vai adiantar parte do patrimônio para os filhos, ele vai ficar com um pedacinho, ele vai fazer um testamento, testando da disponível dele, testando a instituição do usufruto para aquela enteada. Maravilha. Ana Carolina Tedoldi, pode trabalhar com a questão do usufruto solidário com o direito de acrescer, colocando um pequeno percentual ao outro. Super pode. Ele poderia, por exemplo, ter já deixado uma fração de usufruto para essa enteada, uma microfração de usufruto, ter reservado para ele um certo percentual de usufruto e uma cláusula de acrescer, direito de acrescer, prevista no 1411 do Código Civil, que eu vou até mencionar daqui a pouquinho. O professor Luiz Couto está na área, acabei aqui ficando na fala direto, não deu meu boa noite. O pai do ano está esperando aí, o Miguel, que está a caminho, está no forno, já vem dar alegria aqui pra gente. Maravilha. Meyer, boa noite. Bem-vindo. Então, pronto. Primeira coisa é perceber isso, é esse fracionamento do usufruto. Você quer ver uma outra coisa que as pessoas não sabem? Cara, papai quer comprar um imóvel já em nome do filho. Papai quer comprar um bem já em nome do filho. Né? A Renata lá ouvindo a aula, deixa meu beijo para ela carinhoso. Quero que ela fique bem aí, que essa daqui para frente, meu irmão, é pesado aí, né? Para dormir, posição, perna inchada, aquele mocotó na canela. Mas vamos lá. Imagina, por exemplo, que eu queira comprar um apartamento para o meu filho. O Lucas ontem, por exemplo, veio conversar comigo, que ele vai começar a testar o vestibular agora esse ano, ele está no primeiro ano. E aí ele falou, eu vou fazer para o UERJ, fazer o Enem, mas no fundo acho que eu quero fazer USP. Ele cheio de dedos para falar que estava pensando em fazer USP, né? Ele está no primeiro ano, vai fazer direito. Eu falei, cara, pode ir e tal. Aí vamos imaginar que eu tenha a felicidade de ver meu filho passando para direito na USP. Vai lá ser aluno de vários professores e professoras que são muito queridos
A gente tem um grupo de comercialistas no WhatsApp que é a primeiríssima linha, e aí vai ser lá aluno de vários desses que são da primeira linha do front da qualidade do direito empresarial. Aí eu vou comprar um apartamento pro Lucas, em São Paulo. Pensando aqui, né? Mas eu vou comprar logo em nome dele. Olha essa frase. Quem já viu isso, né? O pai, assim, comprou em nome do filho e tal. Vou comprar o apartamento em nome do filho. Isso existe na vida real, mas isso tem um nome técnico, né? A gente chama de doação modal. Eu pago para o vendedor um dinheiro, mas a escritura sai em nome direto do meu filho, né? E isso tem um efeito tributário, tá, pessoal? Doação modal tributa. Então o vendedor vai vender o bem para o nome do meu filho, mas pago com a minha grana. É doação modal. É como se eu tivesse doado o dinheiro para o meu filho comprar em nome dele. E eu tenho que pagar o imposto, inclusive. Mas eu quero usufruto. Olha que doido. Eu vou pagar para o vendedor. Meu filho vai comprar em nome próprio a nua propriedade. E eu vou ficar com o usufruto. Como é que funciona? Duas operações onerosas. Olha que interessante. O vendedor, o proprietário que anunciou o imóvel à venda, pode instituir para mim onerosamente o usufruto. Então eu vou pagar uma parte exatamente, Teodoro, de uma venda bipartida. Eu vou pagar uma parte do preço para que haja a instituição do usufruto para mim. Não é correto falar que eu estou comprando usufruto. Eu sei que é mais fácil dizer isso, é mais rápido dizer isso, mentalmente é mais palatável. Mas não se compra usufruto. O que você tem é uma instituição onerosa do usufruto. Então, o cara que está vendendo o apartamento faz uma venda bipartida, em que, com um pedaço do pagamento, ele institui usufruto para o Pablo, papai, e com a outra parte do pagamento, ele vende a nua propriedade para o Lucas, filho do Pablo. Como o Lucas não tem dinheiro, tem uma outra operação no meio do caminho, que é a doação modal. Esse dinheiro que foi usado para a compra do imóvel sai do meu bolso, mas o imóvel é comprado pelo Lucas, então tem o ITCMD aí. A gente vai pagar o ITBI fracionado, um ITBI relativo à instituição do usufruto imobiliário, onerosamente, estou instituindo onerosamente o usufruto, e do lado de lá eu tenho o ITBI na compra da nua propriedade pelo Lucas, e eu tenho o ITCMD, porque eu doei o dinheiro para o Lucas comprar esse imóvel, ainda que eu tenha feito a operação direta com a chamada doação modal. Pablo está buscando aqui, pessoal, e eu estou encantado, porque sexta-feira, meu irmão, 7h30 da noite, tem 80 pessoas aqui ao vivo, filho. Tá maluco. Vocês são que nem eu, vocês são tarados, porque isso é coisa de tarado, ficar essa hora aqui buscando conhecimento sexta-feira. A gente tinha que estar bebendo já, pessoal. Tá todo mundo errado aqui dentro. Eu estou, inclusive, errado, que eu já tinha que estar tomando uma. Fala, Feliciane, beleza? E aí, cara, o que eu tô, assim, buscando dividir com vocês é a nossa cabeça tem que estar aberta para enxergar o usufruto numa amplitude muito maior do que a gente aprende na história. Na história, a gente aprende usufruto assim, doei o imóvel, eu reservei o usufruto. Meu irmão, o usufruto é amplíssimo. Amplíssimo. O Rúmel, muitos boletos para pagar, é verdade. Então, galera, eu estou aqui rapidinho trazendo uns elementos para a gente poder pegar a matéria. Agora eu vou para a holding, tá? Agora que eu joguei essas informações originárias aqui, eu vou para a holding. A gente sempre pensa muito no imóvel. Só que, na medida em que eu constituo uma empresa e eu jogo meus bens ali dentro, sejam eles imóveis ou não, mas vamos pensar nos imóveis nesse momento, vamos jogar o jogo dos imóveis. Na medida em que eu crio uma empresa e jogo meus imóveis ali dentro, os imóveis passam a pertencer à empresa. Entendam isso. A integralização de capital com bens, sejam eles imóveis ou não, é análoga a uma compra e venda. É uma transferência onerosa à sociedade a título de integralização de capital social. Então, a partir desse momento, eu, Pablo, não tenho mais imóveis, eu tenho cotas de uma limitada, eu tenho ações de uma SA.
A partir desse momento, quem decide comprar ou vender aqueles imóveis já não é mais o Pablo, é a sociedade. E se eu, Pablo, for o poder decisório da sociedade, então beleza. Mas a venda é da sociedade. A locação é da sociedade. Não sou eu não estou vendendo nada. Tá? E aí começa a haver uma série de equívocos. Ô, Varela, posso integralizar instituindo usufruto a mim como pessoa física? Pode, vou só corrigir um detalhe, que você não fala que você está instituindo usufruto, você está reservando. Nesse movimento de dividir a plena propriedade e o usufruto para um lado e substância para o outro, quando você manda a substância e o usufruto fica, a gente diz que houve uma reserva de usufruto. Quando eu tenho a plena e eu jogo o usufruto para alguém, então eu estou instituindo o usufruto. Eu corrigi, inclusive, isso num testamento que eu revisei hoje. Uma minuta de testamento. Então, a ideia é essa sempre, até o verbo correto, tá? Então, se eu sou pleno proprietário, eu jogo a nua para alguém e o usufruto fica comigo, eu chamo de reserva de usufruto. Se eu tenho a plena propriedade e eu vou jogar o usufruto para alguém, ficando eu com a plena ou jogando a plena para alguém, eu digo que quando esse usufruto eu jogo ele para alguém, eu faço ele nascer lá, eu tenho então lá a instituição do usufruto. Mas é possível, e eu ainda vou te falar uma parada aqui entre nós que eu estou estudando, Varela. A gente já usou isso muito para evitar o ITBI. Hoje isso não é tão funcional não, por outras razões que eu não vou trazer para cá para não perturbar. Mas esse desenho de integralizar na holding e segurar o usufruto pode ser um desenho para uma questão tributária que vem com a reforma. Não vou trazer isso agora porque eu estou amadurecendo a minha cabecinha. Minha cabecinha ela não gosta de parar, não. Ela fica... Mas hoje eu estava fazendo um raciocínio interessante aí para evitar as questões mais pesadas da tributação na mudança. Ó, a Juliana Figueiredo. Acabei de ingressar no curso da Engenharia do Planejamento Acessório. Cara, que legal. Sempre atuei com família de sessões. Peguei 3 holdings. Opa! Amando as lives e felizona de comprar o curso. Cara, que depoimento bonito. Já assistiu alguma coisa do curso, Juliana? Porque os módulos 1 e 2 são gravados, né? Que é de introdução ao planejamento e o de família e sucessões já estão disponíveis. Porque na quarta-feira que vem já começam as aulas ao vivo, tá? Com o módulo 3, que é o módulo de holding. Então, ó, bota a lenha aí. Ó, acabou de comprar? Seja bem-vinda. Então você tem até quarta para matar esses 2 módulos. Já pega lá. E ontem, Ju, eu fiz uma aula inaugural ao vivo, que já está também na plataforma, explicando como é que funciona o curso, como é que você toma mais proveito do curso e assim sucessivamente. Então, já sabe, você vai curtir bastante, fico muito feliz. E quem não comprou ainda o EPS, quem não é aluno ainda do EPS, tá com as inscrições abertas até terça-feira, hein? Então já joga um eu quero aí para saber as condições, para saber como é que faz para se inscrever, conhecer o programa e tal. Maravilha! Vamos continuar aqui com o usufruto na holding, que eu quero... A minha proposta é o usufruto perfeito na holding. Perfeição não há, mas dá para chegar próximo dela e é isso que eu quero propor. O que vocês já ouviram na internet ou já ouviram em outros cursos que fizeram para aqueles que já fizeram? Me corrijam se eu estiver errado e me confirmem se vocês acharem que o que eu estou falando é verdade. Me diga aí se você já não ouviu o papo de que quando o patriarca monta a holding, ele bota os bens na holding e a partir dali ele pode fazer tudo o que ele quiser, que ele não perde o comando de porra nenhuma, que se ele quiser vender, ele pode, se ele quiser comprar, ele pode, se ele quiser desfazer tudo, ele pode. Vocês já ouviram isso? Manu, minha querida, já vi lá que você mandou mensagem para quando eu fizer esse meu projeto de visita aos escritórios de aluno, que eu inaugurei agora em Brasília. Eu vou fazer isso sempre que eu viajar e estiver dentro do tempo, que é escolher alguns alunos para fazer uma visita ao escritório, bater um papo e tal. O Sandro aí, ó, fez a inscrição no curso, seja bem-vindo.
Né? Vai dizer que vocês já não ouviram isso, que depois que o patriarca bota os bens na holding, ele pode fazer o que ele quiser e tal. Pois é. Isso é de uma atecnia absurda. Assim. Eu não vou nem entrar no mérito de ser um marketing fake, porque eu vejo muita gente falando isso e eu acho que a maioria não sabe que é fake, sabe? Ele não sabe que está errando. Pode entrar no seu curso e já pegou 2 holdings. Pegou? É sério, Sandra? Você entrou no curso e já pegou 2 para fazer? Aí pô, meu irmão, me manda esse inbox para eu publicar. Eu juro que eu coloco anônimo. Mas eu adoro quando vocês me mandam mensagem de sucesso de vocês. Fico feliz demais. Quero saber tudo, tá? Então vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, pessoal. O usufrutuário, escuta bem o que eu vou te dizer. O usufrutuário tem direito de colher frutos. Ele não tem direito de acessar o principal. Quem está falando isso para vocês não é só um cara que dá aula há 22 anos e advoga há 23. É um cara que já viveu várias experiências de usufrutos mal feitos e que está vivendo hoje, nesse momento, um problema entre pai e filhas que envolve um usufruto mal feito há 12 anos e que tá me colocando ali num xadrez estratégico para salvar os interesses do meu cliente, que é o pai, e da esposa dele, que ele quer agraciar. A ideia é a seguinte, pessoal. Eu joguei lá 10 imóveis dentro de uma holding. Me acompanha aqui no raciocínio. Eu joguei 10 imóveis dentro de uma holding. Esses imóveis servem para locação. Tá tendo pagamento direitinho do aluguel, eu estou botando dinheiro no bolso e tá tudo certo, porque eu não sou proprietário dos imóveis, é a holding que é, mas eu sou usufrutuário das cotas. Qual é o fruto de uma cota? Dividendo. Também pode ser juros sobre capital próprio, mas eu não vou arrumar problema aqui na live agora com um assunto que é menos usual. O fruto da cota é o dividendo. E o dividendo nasce de onde? Ele nasce do lucro distribuível. Então, se eu tenho um lucro distribuível, eu posso distribuí-lo ao bolso dos sócios a título de dividendos. Então, a sociedade performa lucro e o que os sócios botam no bolso a partir disso é o dividendo. Até para você não confundir lucro e dividendo. Lembra do Banco Imobiliário? Lucros e dividendos receba 200 lá no Sorte ao Revés? O lucro quem tem é a sociedade, o dividendo quem tem é o sócio, que recebe a partir do lucro da sociedade. Se eu sou o usufrutuário das cotas e meu filho é o proprietário, quando a sociedade for distribuir os dividendos para o bolso, ela não vai pagar ao sócio, ela vai pagar ao usufrutuário, o papai. Até aí tá lindo, pessoal. Então, sempre que der lucros, papai bota o dinheiro no bolso como usufrutuário. Maravilha, não tem mistério. Zero mistério. Agora, e se a sociedade não der lucro? Quantas holdings patrimoniais imobiliárias para locação não performaram lucro durante a pandemia? Quantos foram os locatários que não pagaram aluguel? Os locatários que devolveram imóveis? Quantos imóveis não ficaram desalugados na pandemia, em especial os comerciais? E aí, se a holding não performa lucro, ela não paga dividendos. O usufrutuário não tem frutos para colher. É imaginar, por exemplo, um inverno rigoroso em que a árvore frutífera não deu fruto. O que acontece com esse patriarca? Se os imóveis fossem dele, só dele, na pessoa física, e ele tivesse com dificuldade financeira, ele ia pegar dos 10 imóveis que ele tem e escolher um e falar assim, cara, eu vou vender esse imóvel, eu vou me dar liquidez nesse imóvel e eu não vou passar fome, não vou passar aperto. Mas os imóveis agora não pertencem a ele, pertencem a quem, pessoal? Pertencem à holding. Os imóveis agora pertencem à holding. Quem vende é a holding. Ah, mas ele é usufrutuário, tem voto.
beleza, ele pode votar para vender o imóvel. Ele, o papai, o usufrutuário, se tiver com o voto adequadamente colocado no contrato, ele pode decidir pela venda. Mas quando ele, como usufrutuário votante, decide pela venda, quem vende? Quem vende é a sociedade. E o dinheiro da venda vai para quem? Para a sociedade. E ele pode botar no bolso? Não. Eu tenho que apurar contabilmente para ver se a sociedade deu lucro. E se deu lucro, pode então ele colher como frutos. E se a sociedade não tiver dado lucro, estiver em prejuízo, ele não pode tirar a grana e botar no bolso. Então, você tem que entender que é falaciosa essa proposta internética de que o papai, quando bota os bens na holding, pode a porra toda. Ah, Pablo, você está acabando comigo, eu não vou mais vender holding. Calma, eu não estou dizendo que não tenha um caminho para isso. Eu estou dizendo só que primeiro você tem que entender que não é tão simples e liberto como parece. Não é tão escrachado como parece. A Ana perguntou se fica gravado. Fica sempre gravado, salvo se tiver algum problema técnico. Mas fora isso, já aconteceu alguma vez, mas eu sempre deixo gravado. Então, você tem que entender que o usufruto não vai dar direito do papai colher o principal. Então, as cotas são dele, dos filhos dele. O usufruto das cotas é dele, do papai. Os imóveis são da sociedade. O preço de venda dos imóveis é da sociedade. E se isso caracterizar lucro contábil, ele pode botar no bolso. Se não, não. Pablo, como é que resolve isso? Simples. Ele vai doar, presta atenção, que agora é um baita pulo do gato, galera. Assim, eu estou ensinando um troço que é diferenciado, né? No EPS tem, inclusive, um modelo disso que eu vou ensinar agora. O papai vai criar a holding, botar os imóveis na holding e vai doar as cotas para os filhos. Quando o papai doa as cotas para os filhos, ele estabelece um encargo na doação. Olha, meu filho, eu estou te doando as cotas, mas eu tenho um encargo para você, que é garantir que eu tenha alimentos de, no mínimo, 50 mil por mês. Eu estou chutando um número qualquer. Mas olha só, meu filho, esses alimentos que são encargo da doação só serão devidos se os frutos que eu vou colher da sociedade como usufrutuário não garantirem para mim pelo menos 50 mil por mês. Olha só esse pulo do gato, como meu querido Passamani disse aí. Eu crio a empresa, eu boto os bens nela, eles vão ser alugados, enquanto der lucro, eu vou receber dividendos como usufrutuário das cotas. Tá lindo, tá lindo. Mas, se porventura a sociedade não performar lucro suficiente para eu tirar o que eu preciso, lá na doação que eu fiz das cotas para o meu filho, tem um pênalti para ele, tem um encargo, que é garantir que eu tenha alimentos de, no mínimo, 50 mil por mês. Aí, prestem bem atenção, aí eu vou ficar lá ganhando os dividendos que a sociedade me dá. Se num determinado momento não der o dinheiro que eu combinei lá, os 50 mil, eu vou dizer, filhão, me dê aí para completar, porque eu só consegui tirar 30 mil esse mês da empresa com os frutos do usufruto. Você tem que me dar 20 mil. Só que ele, meu filho, não tem, porque ele é só nu proprietário das cotas. Como é que eu faço para fazer isso acontecer? Nessa doação das cotas, presta atenção, porque vocês não vão encontrar isso facilmente em nenhum outro lugar. Nessa doação das cotas, em que há um encargo de alimentos para mim, condicionado o dever de alimentos
a não ter frutos suficientes para cobrir aquele valor. Então, enquanto a sociedade estiver me dando frutos, eu não exijo alimentos do meu filho. Se não der frutos suficientes da sociedade, eu passo a ter o direito de exigir alimentos do meu filho. Eu passo a ter o direito de exigir o alimento dele. E aí, eu vou então dizer, filhão, alimentos. Ele não tem? Não tem problema. Quando a operação é feita, a sociedade é fiadora do dever de alimentos do meu filho. Então, na doação, que é um contrato, tem um encargo. Esse encargo tem uma garantidora fidejussória, que é a própria sociedade. Ela é garantidora fidejussória, fiadora do dever de alimentos que são encargo do meu filho comigo pela doação que eu fiz para ele. E eu vou prever nesse contrato que eu, como usufrutuário das cotas, com poderes políticos das cotas, com poder de administração da sociedade, eu vou prever que eu estou autorizado a exercer a autotutela. Ou seja, eu poderei, como administrador da sociedade, determinar que haja a venda de um bem da sociedade e que eu possa pegar esse dinheiro para mim como um dever de garantia da sociedade para comigo. Ela está garantindo o dever de alimentos do meu filho em relação a mim, encargo da doação que eu fiz das cotas para ele. Percebam uma coisa, eu adoro meus machados aqui, ó. Adoro meus machados. Eu tenho um apreço muito grande pelos meus brinquedos medievais. Mas eu não posso usar isso aqui como usufrutuário para colher madeira da árvore que pertence ao meu filho. Mas eu posso colocar a árvore como garantidora da minha demanda financeira mensal. Aprenderam essa, sim ou não? Pegaram o código, sim ou não? Me responda. Pegaram o código? Professor André Luiz Santa Cruz Ramos, meu amigo, muito querido e sócio. André, esqueci de te falar, a gente se falou agora em reunião, Dani marcou o nosso casamento em Vegas, tá? Então, sabe que você e Fabíola têm que já ver passagem, porque vocês são padrinhos do nosso casamento em Vegas. Ó, a Ju colocou, que complexo, hein? E eu vou fazer assim, ó, que bom que você achou complexo. Eu não preciso, Ju, ainda mais que você já está matriculado no EPS, que você tenha pego tudo e não tem cláusula pronta aqui, não é isso. Mas é para pegar, abrir a janela e falar assim, cacetada, velho. O troço é muito maneiro. O troço é possível, mas a forma de fazer não é como as pessoas vendem. O papai, como usufrutuário, como administrador da empresa, pode a porra toda. Ele não pode, pessoal. E, desculpa, eu estou te dizendo isso como alguém que está vivendo isso nesse momento. Na aula que eu dei quarta-feira, meio-dia, para fazer o pré-lançamento do EPS, não sei se tem alguém aqui que participou. Alguém aqui participou da aula de pré-lançamento do EPS na quarta-feira, meio-dia, que eu contei um caso concreto? Eu estou com um caso severíssimo de um cliente meu, de uma holding mal feita com usufruto mal feito. E, ó, tá aí, ó, o Meia, ó, falei. A Andressa também, ó. E eu tô tendo que rebolar. Hoje eu revisei, pessoal, o tal do testamento que eu falei. Minha cliente vai fazer o testamento lá no navio mesmo, remotamente. Para garantir lá o negócio dela. Deixa eu botar meu machado aqui de novo. Não me machuco. Esses machados são funcionais, eles não são só estéticos, não. Então, se eu deixar ele do meu lado aqui, eu acabo me cortando. Beleza. Então, assim, Ju, eu tô feliz da vida que você está matriculado no EPS e que você está enxergando a complexidade, porque o que a gente mais vê é a facilidade. As pessoas realmente têm em mente que é mais fácil vender apontando só o que é bom, mas peraí, vamos devagar com a louça.
E eu não estou botando água no chope de ninguém. Eu não estou dizendo que não é para fazer porque o pai vai se dar mal. Eu não estou nem dizendo que você tem que falar isso para o seu cliente desse jeito. Eu não estou dizendo que você tenha que botar para o cliente um problema, sabe? É só a forma que você vai executar. E que para ele não vai fazer diferença. Sabe? Olha o Feliciano aí falando, o curso é bastante denso e profundo. Obrigado, meu amigo. Para mim isso é um baita do elogio mesmo, porque é o que eu gosto de fazer. Então, a gente tem que simplesmente... Entre a gente, bora combinar, é complexo pra caceta. Depende muito de conhecimento jurídico amplo e intradisciplinar, multidisciplinar. Para o cliente tem que ser fácil. Não, olha só, eu vou fazer de um jeito que você vai poder, se você precisar vender, botar um dinheiro no bolso e tal, a gente vai fazer acontecer. Isso é a gente, conversando com o cliente. Mas a execução não é a simplicidade, não. Ela vai demandar de você um conhecimento técnico. Outra coisa que é um erro e que afasta você de ter um usufruto perfeito, né? Porque a proposta da live é o usufruto perfeito. Outra coisa. Vocês gostaram dessa, pessoal? Quem tá aí comigo, 90 pessoas sexta-feira à noite, um bando de tarado maluco, não tá bebendo, não tá aqui comigo. Vocês gostaram dessa? Pegaram essa sutileza de perceber que o usufruto não dá um poder absoluto para o usufrutuário e que para que ele se sinta mais seguro, existe caminho para isso, mas é um caminho técnico? Eu queria ver se vocês, pegaram aí, tá? Essa lógica de que é possível, só não é do jeito que falam. Beleza. Pessoal, quem não é aluno do EPS ainda, mete o eu quero aí, porque já tá rodando, hein? Já tem gente assistindo as aulas, hein? Já tem gente assistindo as aulas. E segunda-feira que vem começam as aulas ao vivo. Segunda não, pessoal. Quarta-feira. Quarta-feira que vem começam as aulas ao vivo, já com o módulo 3, que é o módulo de holding, para começar porrando. Beleza. Outro erro das pessoas é em relação ao voto. As pessoas cometem um erro muito severo em relação ao voto. Muito sério. O usufrutuário de cotas não tem direito exclusivo ao voto se não pactuar isso no contrato onde ele institui o usufruto ou reserva o usufruto. Eu vou repetir. O usufrutuário, o Sérgio, claro, disponibilizou um contrato de doação com reserva. O usufrutuário não tem direito exclusivo de voto se isso não for pactuado. O Léo falou, que eu falei que termo, condição e encargo são temas imprescindíveis para o planejamento. Não à toa, Léo, eu estou trazendo uma novidade para essa minha turma do EPS, que é uma aula com o André Roberto, meu sócio, que é civilista, professor há quase 30 anos, e que o André vai dar uma aula de elementos acidentais no negócio jurídico, termo, condição e encargo, voltado para o planejamento. Cara, vocês vão aprender com um cara que é uma sumidade de direito civil, assim, coisa de louco. Ele é sensacional, assim. O que eu sei de civil hoje, sabe, Léo? O que eu sei disso, eu aprendi com o André, você acredita? André Roberto, que é meu sócio desde 2005. Ele que implantou esse drive em mim aí de olhar para o direito civil com profundidade. Voltando ao direito de voto. Então, pessoal, eu doei cotas, reservei usufruto. Se eu não pactuar o voto, eu vou ter o que a gente chama de voto dual. Um voto exercido entre o nu proprietário e usufrutuário. E se não houver consenso, não tem voto. Eu estou até com uma estratégia aí num caso concreto, que é um usufruto mal feito, que o meu cliente não tem voto exclusivo, ele e as filhas não estão bem, então as filhas são nuas proprietárias, ele é usufrutuário, o voto está dual, não está um voto exclusivo, e elas estão começando a querer ir contra as vontades do pai, e ele não tem poder político para superá-las, porque foi mal feito o usufruto lá atrás. Infelizmente, quem fez merda. E aí isso vai me atrapalhar nas outras estratégias que eu tenho na empresa, porque eu represento outros sócios. E aí o que vai acontecer?
é eu neutralizar não votando junto com elas. E aí não vai ter voto. Só que para um pai é péssimo isso, né, galera? Para um pai, para uma mãe. Borrelli, boa noite, meu irmão. Feríssima. Para um pai, para uma mãe, é péssimo você ter o teu patrimônio todo organizado, antecipado em vida, na crença de que você vai controlar tudo, e você não coloca lá um direito de voto bem desenhado e fica dependendo de vontade de filho para fazer as coisas, prestando continência para filho. Pô, isso é sacanagem. Então, é uma coisa bem simples, não é difícil de entender. Muito triste, Berenice. Muito triste isso. Eu tive um português, cara... Tive um português que veio para o Brasil, meu irmão, escondido em navio. Tinha 80 e poucos anos quando eu atendi. Ele veio criança, veio adolescente para o Brasil, escondido em navio. Passou o pão que o diabo amassou. Veio para mim com mais de 80 imóveis no patrimônio. Com uma renda locatícia mensal de mais de 400 mil. Doou as cotas para os filhos. Não fez adequadamente a governança com reserva de usufruto e voto. E a filha resolveu se voltar contra o pai e disse que queria a parte dela, porque é dela. E o pai fazendo um baita projeto imobiliário, um grande galpão para locação, de grande porte, investimento de mais de 10 milhões, contando com o dinheiro da própria empresa, da holding, da família, e sem ter feito adequadamente, teve que ceder aos caprichos da filha e ela passou a tirar metade do dinheiro para ela. Pô, cara, isso é muito ruim. E podia ser pior, é porque o filho dele continuou bem com ele, de boaça, assim, pelo contrário, se doando muito pro pai. Porque se ele tivesse levado uma pernada do filho e da filha, aí ele tava pobre. Né? E eu vi esse senhor com mais de 80 anos chorando no escritório, na minha mesa, chorando, cara. Eu fiquei mal, fiquei fudido. Fiquei fudido. Bom, então é fácil, é só regular o voto, não tem problema. Só não se esqueça, pessoal, que o sócio, isso não importa ser ele sócio pleno proprietário ou usufrutuário, ele deve votar sempre nos interesses da sociedade. Então, tem que parar com essa mania. Pensa o seguinte, se eu criei a holding e eu doei as cotas para os meus filhos, as cotas são deles. A coisa é deles. E aí, o pai, usufrutuário, deve votar nos interesses da sociedade, não do próprio interesse. Administra a sociedade? Não, ele tem que administrar no interesse da sociedade. Sabe? Então, ó, o Henrique estava assistindo uma aula. Minha estava assistindo agora, Henrique? Onde? Me conta aí. A live começou 7, mas vai ficar gravada, não se preocupe, tá? Então, galera, tem que tomar muito cuidado. Tem que estar com isso muito bem desenhado, tá? Outra coisa que o pessoal erra um bocado, já caminhando aí para o final, porque é sexta-feira, 8 horas, e a minha sede já está dominando, já está falando mais alto, é a questão do direito de acrescer o usufruto. Esse também é um erro que tem uma decisão do TJ de São Paulo do ano retrasado que é bem pesada, assim, bem pesada. Olha o Laércio. O fato da filha querer a parte dela não vai contra os interesses da sociedade? Boa, cara. O problema é a informalidade societária como a coisa andava. E aí, não tendo uma formalidade societária, por exemplo, uma deliberação dizendo que haveria um investimento XPTO, assim, assado, fica complicado. Aí é aquele negócio, como tá tudo dentro de casa, aquela coisa do indoor, a gente acaba descuidando, que foi o que ele fez. Descuidando não, é porque não acredita, né? Assim, você toca. Por isso que no final do dia, a ideia é que a gente seja o mais formal possível no papel, ainda que no cotidiano nem tanto. Mas aqui, pessoal, teve um case no TJ de São Paulo, ano retrasado, que foi importante, assim, muito importante, que envolvia o caso de uma viúva que tinha usufruto de cotas e o marido havia falecido, né? Não ator da viúva, e ele também tinha usufruto. Ou seja, vírgula, houve a criação de uma holding, houve a doação das cotas para os filhos e o papai e a mamãe reservaram o usufruto. Quando o papai morreu, o usufruto do papai foi extinto. E a mamãe ficou com 50%. De quebra, os filhos ainda fizeram ela renunciar ao voto, mas não se entra no mérito. Conclusão,
o desejo originário dos pais de que com a morte de um deles o outro ainda ficasse colhendo os frutos, que é um direito muito comum, né? Pô, a gente é marido e mulher. Depois que morrermos nós dois, aí nossos filhos ficam com as coisas. Mas enquanto isso, não. Se você tem o usufruto de cada um dos cônjuges, papai e mamãe, na morte de um, o usufruto dele é extinto, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Ao outro cabe a metade do usufruto. E isso pode não ser suficiente para manter. E isso pode não ser o grande desejo deles. Então existe uma regrinha muito legal, em que pese o usufruto ser personalíssimo, intransmissível, incessível, insucessível. São palavras que eu sei que não existem. Eu estou aqui dizendo, brincando com o neologismo para dizer o seguinte: o usufruto que eu tenho eu não mando para ninguém, ele é meu, meu, meu. Eu admito que haja o direito de acrescer o usufruto entre usufrutuários. 1411 do Código Civil. Se eu tenho dois usufrutuários e um deles morre, ao invés de gerar a extinção do usufruto, como manda o 1410, eu tenho o direito de acrescer o usufruto do morto ao outro usufrutuário. E isso dá margem para um montão de coisa. Primeiro que tem uma discussão em relação à legítima dos filhos. Se porventura aquela empresa é o único ativo daqueles pais que doaram e tal, só dá para fazer o direito de acrescer de metade desse papai aqui, por conta da legítima dos filhos. Outra coisa interessante é que isso dá margem para doação avoenga, né? O planejamento avoenga é muito interessante. Ele pular uma geração, quando o cliente vem já com 80 anos, 70 anos, filhos de 50, pô, netos de 30 ou até menos, cara, por que eu vou fazer para os filhos de 50, 60? Vou jogar essa porcaria logo para os netos de 20, de 30, sabe? Vou pular a geração, porque eu acabo economizando tributariamente e tal. E aí, qual é o macete? Você doa a nua para a terceira geração e reserva o usufruto. Só que se eu doar a nua para os meus netos e reservar o usufruto para mim como vovô, na hora que eu morrer, o meu usufruto é extinto, e aí a plena propriedade fica com o meu neto. E aí meu filho, que está aqui na segunda geração, ficou sem nada. Aí é complicado isso. Como é que eu faço para garantir um planejamento avoenga? E aqui, pessoal, tem outros detalhes dessa história, tá? Eu não estou exaurindo, eu estou mostrando sobre o usufruto, mas tem outras coisas que precisam ser cuidadas nessa história. Mas, em linhas gerais, eu posso, sendo eu vovô, pleno proprietário das cotas das holdings, esse é um, Ju, tá vendo que como eu falei aqui, que tem outros detalhes, já veio a tua dúvida aí, ó. A tua dúvida é legitíssima, tá? Mas aí no EPS eu explico um pouco mais sobre isso. Eu já fiz alguns planejamentos avoengas, é bem legal. Mas pegando aqui o usufruto, sem entrar nesse efeito que existe, tem que prestar atenção, mas não agora. Quando eu tenho vovô plena propriedade das cotas, eu instituo uma pequena fração de usufruto para o meu filho, segunda geração. Eu sou pleno proprietário das cotas e eu instituo, não é reserva, é instituir para fora, eu instituo uma microfração de usufruto para os meus filhos. Dou a nua propriedade para os meus netos e reservo para mim o resto do usufruto mais pesado, para que eu possa controlar as coisas politicamente. E eu boto uma cláusula de direito de acrescer no usufruto. Se o meu filho morre antes de mim, eu não doei nada para ele, tinha só o usufruto dele cola em mim. Se eu morrer antes do meu filho, que é o que todo mundo espera, o meu usufruto cola no usufruto do meu filho. Mas eu preciso que o meu filho seja usufrutuário, ao menos com uma microfração. Porque aí eu preciso ter a aderência nos usufrutos. O usufruto colando com o usufruto. E aí eu consigo garantir um planejamento avoenga. A reversão não resolve, Ju. Não existe reversão do usufruto. Perceba, eu, Pablo, primeira geração, instituir, vou dar um número, 1% de usufruto
para o meu filho, segunda geração, e doei a nua para o meu neto, terceira geração. Então a propriedade está com o meu neto, a nua. Tá? Posso botar uma reversão? Posso. Eu boto uma reversão. Se meu neto morrer antes de mim, volta para mim. Mas nem sei se convém. Mas eu vou instituir microfração de usufruto para o meu filho e doei a nua para o meu neto e reservei o resto do usufruto para mim. Quando eu morrer, o meu usufruto não vai ser extinto, ele cola no usufruto do meu filho. Aí eu vou ter o meu filho usufrutuário das cotas e o meu neto no proprietário das cotas. Ou seja, já é um planejamento que já está feito para a próxima geração. Eu sei, vocês comentaram que tem o problema da legítima, porque meus filhos são herdeiros necessários. Mas a gente tem que entender o seguinte, só quem pode reclamar a legítima é o herdeiro necessário. E o meu filho não tem interesse jurídico em reclamar a legítima dele. Se ele quiser reclamar, ele pode. Então, se ele tiver uma desavença com o meu neto e tal, beleza. Mas aí é um problema dele. A lógica aqui é você entender o seguinte, não há problema de vilipendiar a legítima se aquele que tem a legítima vilipendiada não quer reclamar. Entenderam o que eu estou dizendo? Sim ou não? Não, veja, pessoal, o Estado não fiscaliza legítima e disponível. Não é porque ele não quer, não, é porque ele não pode, é porque ele não tem interesse jurídico nisso. Então, não há, olha só a frase que se ouvida isoladamente parece maluquice, mas no contexto vocês vão entender. Não há problema em maltratar a legítima se aquele que teve a legítima maltratada não vai reclamar. Se ele reclamar, ele tem o direito. Que ninguém negue isso, hein? Não tem nem como fazer a renúncia hoje, porque não existe renúncia à herança de pessoa viva. Se o Código Civil vier a permitir a renúncia de herança de pessoa viva, aí resolve pra caceta. Mas enquanto não, não. Enquanto não, não. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, cara, vamos lá, eu tenho um filho só, Lucas, meu filho único. Aí eu tenho, Lucas, pô, hoje não, por favor, tá com 15 anos, né? Por favor, não, mas daqui a pouco, daqui 10 anos, sei lá, neto. Vou fazer uma avoenga. Pego o meu patrimônio, jogo na holding, pego as cotas, instituo microfração de usufruto para Lucas, fico com o resto do usufruto para mim e dou a nua pro meu neto. Tem mais ninguém para reclamar aqui, pô. Aí perguntou o Rúmel, como fica se o neto falecer após o falecimento da primeira geração, permanecendo vivo o pai? Perfeito, o neto é no proprietário das cotas e o meu filho, Lucas, tem o usufruto das cotas, porque ele já tinha uma microfração e o meu usufruto não foi extinto porque havia uma cláusula de acrescer, tem que ter a cláusula adequadamente. E tem uma porrada de detalhe, pessoal, que a gente só aprende lá no módulo de usufruto no EPS, porque a gente tem que aprender a fazer o usufruto em cima das mesmas cotas. Eu não posso ter usufruto de um em uma quantidade de cotas e usufruto numa quantidade de cotas do outro. Por quê? Porque eu tenho que ter o direito de acrescer sobre o mesmo usufruto. Né? Então, isso são detalhes sórdidos, né? Se o cara tem um patrimônio, um capital social de 10 milhões de cotas, são 10 milhões de bens. Imagina 10 milhões de bolinhas. Então, para ter o direito de acrescer, eu não posso ter usufruto sobre algumas bolinhas e meu filho sobre outras bolinhas, porque não vai haver acrescer entre bolinhas diferentes. Então, eu tenho que ter usufruto sobre 99% de cada bolinha, o meu filho tem que ter usufruto sobre 1% de cada bolinha, para que haja o direito de crescer. E aí eu gosto muito de reduzir o número de bolinhas, ou seja, capital social dividido em cotas de valores altos. Tem 2 filhos, capital social, 2 cotas de 5 milhões cada. Fica mais fácil de entender a lógica do usufruto fracionado, que é outro instituto que vocês têm que aprender também. Nós estamos aqui há 1h10, é uma sexta-feira, são 8h10 da noite, 11 da noite. A cabeça da gente já está afim de tomar uma, eu vou parar aqui agora, eu vou fazer um drink, eu vou fazer um penicilin para mim agora, eu vou fazer um penicilin, uísque com gengibre, eu vou jogar videogame enquanto a minha sauna esquenta, para eu tomar um saunão, ouvindo um rock ou uma ópera, muito provavelmente uma ópera, porque amanhã eu tenho reunião de condomínio, meu irmão, assembleia de condomínio, AGO, e o alvo, meu irmão, ó,
O coisa sou eu que sou síndico dessa bagaça aqui. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, de estarem comigo aqui nessa sexta-noite. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham curtido aí, percebido ao menos essa visão mais ampla do usufruto do que aquela que normalmente tentam mostrar para a gente, como se fosse a coisa mais fria do mundo, mais simples, não é? E aqueles que não são alunos do EPS aí, por favor, galera, até terça que vem tem inscrição, quarta já começam as aulas ao vivo. A gente tem aí a inscrição de vocês para entrar nesse grupo, porque as aulas gravadas do primeiro e do segundo módulo já estão disponíveis. Eu vou jogar Call of Duty. Eu jogo FIFA com o Lucas, meu filho, mas sozinho é tirinho, gosto de tiro. Quem não fez a inscrição, cara, mete aí um eu quero para conhecer o programa, tá? Vocês vão receber um link com o programa e poder fazer a inscrição. Quer dizer, se você achou que aqui deu para botar a cabeça de vocês assim e tal, o bacana é que você pode imaginar que no curso vocês vão ter muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, né? Maravilha, né? O Cláudio colocou aqui, complicando a cabeça dos ser, não sei o que ficou falho, como eu, usufruto e ponto. Útil para encher a cabeça dos outros. Que legal, Cláudio. Fico feliz aí pelo seu limite intelectual de não ter entendido nada e não ter achado bacana. Rogo que você melhore a sua capacidade mental para participar aqui das palestras, das aulas e das vídeos para obter um conteúdo bacana para você aí, tá bom? No mais, gente, obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Fui, que eu vou lá jogar meu videogame. Valeu!